Com a palavra, o doutor Jarbas Barbosa. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para participar desse evento. Nós vamos estar aqui, eu estou participando dessa mesa de abertura, mas nós temos aqui a nossa equipe, a Renata, a Thaís, que vão participar aqui durante todo o dia, inclusive participar de uma mesa de debates aqui durante a parte da tarde. Queria parabenizar a Nízia, presidente da Fiocruz, uma amiga de bastante tempo já, né, Nízia? Com a patrocinação desse evento, por parte da Fiocruz. Eu acredito que a Fiocruz, a FRJ, outras instituições científicas do país se envolverem nesse tema, ajuda a debater do ponto de vista correto de se debater o tema, do ponto de vista de buscar uma alternativa terapêutica para pessoas que hoje não têm alternativa terapêutica ou têm alternativas terapêuticas extremamente limitadas e que o preconceito, o conservadorismo, seja lá o que a gente chame, tenta impedir com que isso progrida no país. Então, eu creio que iniciativas como essa e a Fiocruz e a FRJ têm um papel fundamental. Na pessoa da Margarete, eu gostaria de também parabenizar por essa luta, a Margarete, Norberto, o Leandro, a Juliana, tantas pessoas já foram lá, inclusive na Anvisa, com quem eu me reuni várias vezes, e que me trouxeram uma realidade diferente para um problema extremamente agudo que nós temos. Eu cheguei na Anvisa em 2015, eu atuei já em várias áreas na saúde pública do país, mas sou relativamente recente no mundo regulatório, digamos assim. E uma das reuniões, logo nos primeiros meses que eu estava na Anvisa, que eu tive com as associações, eu creio que foi extremamente importante para ver como nós poderíamos ampliar, do ponto de vista da Anvisa, a atividade regulatória e garantir que as pessoas tenham acesso, o que é o nosso papel. A autoridade regulatória, ela atua com a missão de proteger a saúde da população por meio da garantia que essa população tem acesso a medicamentos, e produtos para a saúde de uma maneira geral, mas a medicamentos que tenham garantia de qualidade, segurança e de eficácia. E todas as vezes que a falta de ou barreiras regulatórias terminam dificultando o acesso, nós estamos, na verdade, descumprindo o que é a nossa missão institucional importante. A procuradora Ana Padilha, que também já esteve lá comigo, eu creio que é importante essa atuação de defensorias públicas, do Ministério Público, na defesa tanto difusa dos direitos das pessoas, dos cidadãos desse país, a liberdade, a seus direitos fundamentais, e também aos casos específicos em que as pessoas precisam ter acesso, que muitas vezes lhes é negado. Aos representantes aqui dessa maravilhosa instituição, eu tive a oportunidade, eu e meus familiares fomos alguns desses 3 milhões e fiquei extremamente encantado de visitar aqui esse museu. Então, Luiz Alberto Oliveira e o professor Thomas Kim, parabéns pela grandiosidade e, ao mesmo tempo, pela a maneira como é traduzido conceitos e temas complexos numa linguagem absolutamente perceptível e que quem passa por esse museu sai impactado, que eu acho que é esse exatamente o papel que tem a ciência, de mostrar possibilidades, horizontes, perspectivas, possibilidades que a reflexão pode nos levar. E ao professor Carline, entre outros títulos, eu só relembro aqui, Carline foi secretária nacional de Vigilância Sanitária. Então, como a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária é a mãe da Anvisa, eu podia até me considerar, eu não tenho idade para ser seu filho, eu acho, mas podia me considerar quase um irmão seu mais novo, de estar hoje ocupando um cargo que, honrosamente, eu já teve uma pessoa da dimensão do professor Carline, entre outras coisas, um dos desbravadores de um campo que, por ser cercado de muitos preconceitos esses que valem, inclusive, algum constrangimento, mas um constrangimento que eu sei que o professor Carline enfrenta com toda tranquilidade e que muitos, inclusive, se afastam ou não querem tratar exatamente para evitar esse tipo de divisão. Então, parabéns ao professor Carline por essa iniciativa, esse pioneirismo, essa liderança, essa inspiração que ele é para todos nós. Eu, muito brevemente, até porque eu tenho que me limitar ao que é o papel da Anvisa, eu queria só dizer o que nós temos feito muito rapidamente, até porque nós vamos estar numa mesa hoje de tarde para responder questões, o debate. Quando eu cheguei na Anvisa, a Anvisa tinha relativamente recentemente
autorizado, né, feito uma resolução de diretoria colegiada, que é a maneira como nós fazemos os regulamentos, autorizando a importação do canabidiol, né? Nos primeiros debates e até pelos problemas da vida real que me foram relatados pelas associações e familiares, nós buscamos flexibilizar ao máximo a interpretação daquela resolução. Por quê? Naquela resolução, no primeiro momento, nós estávamos muito vinculados à própria decisão do Conselho Federal de Medicina, que é de 2014 também, que ainda não foi revisada e já deveria ter sido feita, que limitava a determinadas especialidades e determinados quadros a prescrição do canabidiol. Qual é o problema? A legislação que estabelece a profissão médica no Brasil é dos anos 50. No Brasil, o médico não é obrigado a declarar para o Conselho Regional de Medicina, né, que é a expressão do Conselho Federal em cada estado, a nossa especialidade, né? Então, tem profissionais que o fazem, tem outros que não fazem, né, porque, na verdade, não tem nenhum impacto. E isso até é um risco para a população, né? Um recém-formado em medicina hoje, se ele quiser, ele faz a neurocirurgia, porque não tem no Brasil uma regulamentação sobre isso. Então, nós fizemos a interpretação coerente com o que é o mundo real, né, de permitir, vamos dizer assim, uma maior flexibilidade de prescrição e uma maior amplitude, inclusive, de indicações terapêuticas. Por quê? Porque nós estamos passando por um período onde vários estudos estão sendo realizados e que estão abrindo novas possibilidades. Então, quando nós estamos diante de um medicamento, né, ou um produto novo, como nós estamos falando, de uso relativamente muito recente, nós não podemos fixar em pedra quais são as indicações terapêuticas, porque senão nós vamos ter trabalho para lapidar aquela pedra a cada 6 meses ou a cada ano. Nós temos que ter flexibilidade, porque nós estamos num processo dinâmico, e a regulação tem que ser feita pensando nessa característica, que não é só do canabidiol. Nós temos, por exemplo, hoje toda uma nova classe de medicamentos, né, os medicamentos biológicos, que são anticorpos monoclonais, que hoje é registrado com indicação para um tipo de câncer, um ano depois é pedido para outro tipo de câncer, no outro, 6 meses depois, para artrite reumatoide e assim por diante. Então, o regulatório, se o objetivo do regulatório é garantir o acesso como ele tem que ser, ele tem que ter a flexibilidade, no caso do canabidiol, isso é uma exigência obrigatória, para que a gente não ingesse e não faça com que o acesso seja dificultado. Uma segunda questão foi rever o nosso marco regulatório para, alterando, né, a Anvisa tem essa atribuição legal de fazer toda essa parte de medicamentos controlados, substâncias proscritas, etc., por conta dos acordos internacionais, da legislação brasileira, etc. Nós fizemos alterações de maneira a permitir, já, né, desde ano passado, que medicamentos com base em produtos como THC ou canabidiol pudessem ser registrados no Brasil. E já tivemos, inclusive, o primeiro registro, né? O Mevatil já foi registrado no Brasil e outros medicamentos, eu estava fazendo uma revisão semana passada, nos Estados Unidos tem 2 medicamentos já, inclusive, sintéticos registrados. Outros medicamentos desse tipo que queiram ser registrados no Brasil já podem fazer, porque o regulatório permite, né? Tem uma terceira questão que é relacionada com a primeira, que é o canabidiol. O canabidiol, estrito sensu, ele tem uma dificuldade de enquadramento dentro do mundo regulatório, né? Porque em alguns países ele é tratado como um fitoterápico, digamos assim, pouco regulamentado, em outros ele é tratado quase como se fosse similar a um suplemento alimentar e assim por diante. Por que essa dificuldade? Porque um medicamento estrito sensu, ele tem que passar por uma série de provas para pedir o registro numa autoridade regulatória. O registro não é nada mais, nada menos do que a licença para comercializar. E para ter essa licença para ser comercializado, ele precisa demonstrar, primeiro, que ele é seguro, né? Se ele não vai fazer bem, a gente pode até discutir, mas ele não pode fazer mal. Então, ele tem que mostrar que é seguro, ele tem que mostrar que é produzido com qualidade e ele tem que mostrar que é eficaz. O canabidiol, por essa história relativamente recente de uso, ainda há estudos para essa comprovação que não foram concluídos. E é por isso que, na maioria dos países do mundo, mesmo nos Estados Unidos, onde ele é comercializado, vendido, né, o extrato de canabidiol, ele não tem registro na Anvisa, digamos assim, americana, que é o FDA, né? Eu não tenho dúvida que em poucos anos vai ter
registro com medicamento. Mas será que seria, então, uma barreira? Será que é um caso muito raro a gente autorizar coisas que não passaram por esse circuito? Não é. A própria Anvisa, ano passado, aprovamos um processo regulatório para doenças raras que, para essas doenças, trouxe toda a flexibilidade que nós fazemos com essa flexibilidade ou nós não vamos ter alternativa terapêutica. Porque, no caso de doenças raras, vocês imaginam um desenvolvedor de um medicamento, quando é um medicamento para um tipo de câncer muito comum, câncer de mama, um câncer de pulmão, para diabetes, para hipertensão, ele tem centenas de milhões de pessoas no mundo que podem ser recrutadas, digamos assim, para fazer parte dos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. No caso de uma doença rara, que tem só algumas centenas, no caso do Brasil, de pessoas, no caso de algumas doenças, essas pessoas são crianças que têm toda uma limitação de procedimentos éticos para fazer um ensaio clínico de fase 3, se nós formos exigir esse mesmo figurino de medicamentos para doenças que são amplamente disseminadas na população, a gente está criando uma barreira. Então, a Anvisa e algumas outras autoridades regulatórias no mundo têm buscado modelos regulatórios que, para essas doenças raras, permitam o acesso antecipado, porque nós estamos falando de pessoas que hoje, e doenças e pessoas que não têm alternativa terapêutica. Então, nós tivemos isso aprovado e isso está sendo implementado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o canabidiol é parecido com isso. Dá para dizer para as pessoas esperarem até que o canabidiol percorra todas as fases de estudo e daqui a 5 anos tenha um produto que comprove tudo isso e tenha um registro como medicamento? Não, nós não podemos nem precisamos esperar. Por quê? Para várias dessas doenças, quadros, síndromes que o canabidiol tem sido utilizado, nós ou não temos alternativa terapêutica ou temos alternativa terapêutica limitadas, professor Carlini? Algumas só com 30%, 35%, 40% de eficácia. É razoável, é humano a gente dizer para as famílias que convivam mais 5 anos com esses quadros que têm, comprometendo a qualidade de vida das pessoas, sem que a gente ofereça alternativas? A resposta é não. Isso não é razoável, isso não é humano, isso não é o papel que o sistema de saúde tem que fazer, não é o papel que a Anvisa, como regulador, tem que fazer. Por isso, a nossa equipe técnica tem trabalhado, apesar da gente ter facilitado a importação de canabidiol, a importação tem uma barreira, tem várias barreiras. Primeiro, alguns países, como o Canadá, fizeram um tipo de regulamentação que impede a exportação. Então, já limita a produção. Alguns países que produzem, a demanda é tão grande que aí, por regra de mercado, o produto é caro. O produto é caro. Segundo, como você não tem condições de controle, várias famílias relatam que compram produtos com qualidade diferente. A gente tenta fazer algum tipo de monitoramento, mas é um monitoramento difícil de ser feito em companhias situadas fora do Brasil e que não são propriamente produtores, digamos assim, consolidados de medicamentos. Quer dizer que tem muita produção ainda semi-artesanal, isso está mudando. A gente já tem várias empresas que buscam, inclusive, certificado de boas práticas de fabricação para demonstrar que produzem com qualidade, o que é uma tendência natural e que vai ser bom para as pessoas que utilizam, porque vai garantir que vão receber produtos de alta qualidade. Então, nossa equipe tem trabalhado nesse tempo, fizemos visitas internacionais a países que regulamentaram, foi ao Reino Unido ver lá a plantação para a produção, lá na Inglaterra, o Mevatil tem o nome de Sativex, se foi ao Canadá, que é um país que regulamentou, se observou a experiência de Israel, a experiência de outros estados americanos, e estamos já trabalhando nisso para 2 iniciativas regulatórias, que é como a gente começa oficialmente o processo regulatório. Começa oficialmente, eu digo porque, na verdade, já começou, já há 2 anos que o pessoal vem se debruçando sobre todas essas iniciativas, todas essas outras ações, outras experiências internacionais. Então, nós vamos ter 2 propostas de iniciativa, uma para regulamentar a produção para fins medicinais, como está na lei, ou seja, para a produção de medicamentos. Medicamentos, eu estou falando aqui do ponto de vista amplo, ou seja, medicamentos com a capacidade que a ciência hoje já nos permite
oferecer à população, né? Então, se o extrato de canabidiol ainda não tem registro como medicamento, mas tem resultado terapêutico, eu estou considerando ele como medicamento largamente utilizado, o conceito. E uma segunda proposta de iniciativa para regulamentar a plantação para fins de pesquisa científica, né? Nós já temos várias instituições no Brasil que fazem pesquisa científica com dificuldade. Isso vem sendo elaborado, eu até vou dizer porque nós tivemos esse debate numa reunião pública da diretoria colegiada, né, e é transmitida pela internet. Hoje tem até uma nota no Jornal de São Paulo que faz só usa uma palavra que eu não gosto muito, como se eu tivesse dado ultimato. Eu não gosto de dar ultimato a ninguém. Ultimato envolve uma coisa de ameaça, de eu não... Mas toda agência regulatória, ela recebe um poder da sociedade muito grande, né? O poder de dizer o que pode e o que não pode ser feito é um poder muito grande. E a contrapartida desse poder tem que ser a transparência, né? Transparência total, né? Transparência tem que fazer parte vamos dizer assim, do centro de qualquer atividade regulatória em qualquer país do mundo. As pressões que vocês fazem de maneira aberta, são pressões extremamente legítimas e que têm que ser ouvidas e aceitas pela agência. A pressão que a gente não pode tolerar é a pressão que é feita na escuridão, né? A pressão que não é feita em cima da mesa, a pressão que não é feita de público. Essa é intolerável. Então, eu não gosto de usar, apesar do regimento da Anvisa me dar a prerrogativa de avocar para mim um processo, né? Eu não precisei fazer isso em nenhum momento, né, no meu mandato, mas já anunciei publicamente que vou fazê-lo, né? Se o diretor que é encarregado de fazer esse processo, por algum motivo que eu respeito também, é por isso que a agência regulatória é um colegiado, tem pessoas de diferentes pensamentos, diferentes enfoques, tem gente que pode ter dúvidas se a Anvisa é quem regulamenta isso ou não. A gente tem um parecer consistente da nossa Procuradoria Jurídica dizendo que sim, somos nós, né? E eu creio que eu tenho sempre a opinião de que problemas complexos, quanto mais a gente tratá-los à luz do dia, com mais racionalidade, ouvindo todos os interessados, a gente caminha pelo caminho certo, né? A pior coisa é, diante da complexidade de um problema, dizer, deixa ele aqui na gaveta, escondido, eu não quero nem saber dele. Não, coloca ele em cima da mesa, faz debate, ouve todos os interessados, busca as melhores evidências científicas, que a gente encontra um bom caminho. Então, eu já disse isso na reunião, digo aqui de novo, nas próximas 3 semanas, no máximo, nós vamos estar levando a proposta de iniciativa e será aprovada, né? Já conversei com cada um dos diretores, serão aprovadas essas propostas de iniciativas para a gente trazer esse debate agora formalmente, com toda a bagagem do que já foi estudado, aprendido de outras experiências, para que a gente possa ter brevemente no país essa outra possibilidade de instituições, as mais variadas possíveis, poderem fazer a plantação ou para a pesquisa científica ou para a produção de medicamentos, fazendo com que as pessoas que utilizam tenham mais acesso que ao fim e ao cabo, eu creio que a grande responsabilidade que a Anvisa tem. Então, muito obrigado, parabéns, aí um bom debate.